Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva desta quarta-feira, dia 5 de novembro. Temos Brasileirão, rodada do Brasileirão, da 32ª. Nós temos também jogos da Champions League. E vamos analisar aqui juntos de uma maneira bem, até mesmo superficial, não tanto de uma maneira tão analítica, até mesmo porque tem muitos jogos aqui. Esporte Juventude, até mesmo o horário aqui já coincide de que esses dois times aqui, até mesmo esse jogo aqui é um jogo complementar mesmo de tabela, porque são os dois últimos aqui do Brasileirão. Esporte já rebaixaram, Juventude, eu acho que caso queira sonhar em sair aqui da zona, tem que ganhar esse jogo do Esporte. É o único resultado plausível para o Juventude, mas enfim, não há nenhuma análise mais profunda nesse jogo. Nós temos Bragantino e Corinthians. Esse jogo aqui fede a empate e também até mesmo under goals. Até 1-1, 0-0, 1-1, é um jogo de empate. Até mesmo Corinthians, que enfrenta o Bragantino, principalmente jogando fora de casa, é é um jogo que fica com característica sonolenta, com lentidão. Pode ser o melhor Corinthians de todos os tempos, mas enfrenta o Bragantino, principalmente fora, é um jogo muito chato de assistir. Um jogo truncado, faltoso, até mesmo pode ser de cartões, né? Mas um jogo que fica muito chato de assistir. Pode ser 3-3, 4-4 esse jogo aqui, mas é um jogo chato demais, porque essa é a mística, né? Cada jogo tem uma mística, uma característica. Mesmo que tenha uns momentos, né? Eu acho que o momento do Corinthians é melhor do que o do Bragantino. O Bragantino vem agora com o novo comando técnico, o Wagner Mancini. E até mesmo teve até memes, né? O Wagner Mancini teve a reunião com o Klopp, que é o diretor-geral aqui da Red Bull Bragantino, do Red Bull, né? De toda a Red Bull. E ao entrar, né, aqui a comissão técnica, o comando técnico, o Mancini teve a reunião com o Klopp. A que ponto chegou, né, em relação ao futebol brasileiro, o Mancini ter essa reunião com o Klopp. Mas enfim, jogo aqui truncado de under goals. Apesar do momento muito bom do Corinthians, né, de 3 vitórias seguidas no Brasileirão, é um jogo aqui mais parelho, é um jogo realmente, mesmo que o Bragantino esteja numa boa fase aqui, e acredito que caso perca esse jogo aqui, vai brigar aqui pela zona de rebaixamento, caso o Vitória ganhe aqui, então pode ser que briga aqui para a zona de rebaixamento. Mas eu vejo um jogo mais truncado, mais parelho, de under goals. É um jogo chato, a mística desse jogo é de pace lento. Menos de 3,5 gols aqui seria um handicap a favor do Corinthians. Com menos de 3,5 gols seria um melhor caminho para esse confronto. Nós temos Vitória Internacional, um jogo de parelho, difícil. Botafogo clássico também, difícil, né? Pelos momentos aqui, eu acho que os dois. O Vasco vive no melhor momento? Sim, vive. Perdeu o jogo do São Paulo dentro de casa? Perdeu e perdeu, jogando até mesmo o primeiro tempo muito bem, mas o segundo tempo o Fernando Diniz inventou. Fernando Diniz, ele mudou, além de mudar os jogadores, ele abdicou do esquema tático ali do Vasco. Tirou todo o meio de campo, ficou só o ataque, um buraco no meio e a defesa, e isso possibilitou o São Paulo a matar o jogo ali no segundo tempo. Abdicou do jogo muito cedo, o Fernando Diniz. Acho que uns 10 minutos ele já tirou todo o meio de campo, colocou só atacante. E isso ficou sem criação, ficou sem dinâmica ali no meio de campo para trabalhar a posse de bola. Isso possibilitou o São Paulo também ficar com a bola, e isso possibilitou o gol do São Paulo ali no finalzinho do segundo tempo, decretando ali a vitória do São Paulo fora de casa. Então o Vasco tem jogado bem? Tem. Jogou mal para perder de 2-0 do São Paulo? Não necessariamente. Eu acho que o Fernando Diniz ele mexeu muito mal para que isso o Vasco pudesse perder o jogo de 2-0. Porque se ele mantivesse o jogo
o mesmo esquema tático do primeiro tempo, aí acho que até o empate seria relevante para esse jogo de São Paulo. E aqui é um clássico. Então, vejo até as cotações não tão justas aqui, apesar que o Botafogo, dentro de casa, joga melhor que fora de casa. Isso é evidente. Perdão. Mas eu vejo aqui o Vasco complicando a vida do Botafogo, porque é um clássico. O clássico muda tudo, muda toda a mística ali, até mesmo do momento do time. Às vezes o Botafogo tá no mau momento, ganha um clássico aqui, muda de patamar. Às vezes o Vasco, que vive o melhor momento, perde o jogo aqui do Botafogo e começa aquele momento ali de declínio do Vasco. Perdeu o São Paulo, vai perder do Botafogo, ou perde do Botafogo. Então aqui é um jogo mais pro ao vivo mesmo. Nós temos... Perdão. Nós temos Grêmio e Cruzeiro, que é um jogo até mesmo de times copeiros. E a cotação aqui até mesmo parelha. Claro, o favoritismo é do Cruzeiro, até mesmo por estar disputando o título. Mas o Grêmio aqui, até mesmo dentro de casa, vem jogando bem assim, então tá jogando mal. Mas é um jogo aqui mais pro ao vivo mesmo. Não pode ser que seja um jogo de gols. O mercado tá bem dividido aqui entre gols em não gols, mas eu vejo aqui, isso vai depender da dinâmica do jogo. Isso depende da dinâmica do jogo. Se é porque historicamente entre os dois tem gols aqui. Vem aqui 2x0, 3x0, 2x0. Mas isso vai depender da dinâmica do jogo. Por exemplo, se o Grêmio ele faz um gol, é o jogo under tudo. É um jogo under tudo porque o Cruzeiro, o time do Mano Menezes, vai segurar o mais possível para não tomar gol do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ele faz 2x0, faz 1x0 e faz 2x0 seguidas assim, aí sim é um jogo tendencioso para gols, porque o Grêmio vai ter que se expor mais, e isso também possibilita do Cruzeiro contra-atacar mais aqui nessa partida. Flamengo e São Paulo e Flamengo é um clássico, né, do Brasil aqui. São Paulo ganhou do Vasco, como eu havia dito aqui, e jogou bem. Não jogou tão mal assim, jogou bem. O São Paulo, por curiosidade, ele vai jogar na Vila Belmiro, não vai jogar no Morumbis. E essa cotação aqui eu acho que faz jus pelo fato que o jogo vai ser na Vila Belmiro, não vai ser se fosse no Morumbis aqui, não teria essa cotação de 4 aqui não. Seria em torno aqui de 3,30 com 2,20 por aí. Eu acho que essa cotação aqui tá mais porque o jogo vai ser na Vila Belmiro e é um campo neutro para o Flamengo. Para o Flamengo é um campo neutro. E até mesmo aqui o Flamengo precisa ganhar. Se quer o título, precisa ganhar o jogo. O empate aqui não seria bom para o Flamengo. Perdão. Para o São Paulo aqui, o empate até mesmo não seria um mau resultado, porque vai enfrentar o Flamengo, que é um forte candidato para o título brasileiro e está na final da Libertadores. Então, um empate aqui por enfrentar o Flamengo e também. E aí vem a questão: o São Paulo não vai jogar no Morumbis, vai jogar na Vila Belmiro. É um campo neutro. Querendo ou não, o futebol brasileiro, principalmente os times brasileiros, ele tende a ter essa mística de vamos jogar em casa, vamos jogar no Morumbis, vamos jogar na Neoquímica, vamos jogar no Maracanã, mas não. Aqui é na Vila Belmiro e isso pode mudar toda a dinâmica do jogo, principalmente sendo favorável ao Flamengo. Então eu vejo aqui essa cotação justa aqui para o time do Flamengo. Nós temos aqui Benfica e nós temos a Champions League, né? Esses 3 jogos aqui, muito carne de pescoço, Pafos e Vila Real. Aqui é o planejamento que eu posso fazer durante esse dia. Então, o que eu vou fazer não será esses jogos. Pafos e Vila Real não vou fazer.
Karabakh e Chelsea também não. Ajax e Galatasaray também não. Perdão. Benfica e Leverkusen. É, aqui é um jogo importante de analisar, porque são dois times ali que estão. Vai, o Leverkusen está numa prateleira um pouquinho acima, mas o Benfica aqui ele precisa ganhar. E necessariamente vai enfrentar o Leverkusen, que também precisa da vitória, e o Benfica vai jogar em casa. Não vem de boas atuações nos últimos jogos, não vem. Trocou ali o comando técnico, agora está o José Mourinho. Vem aqui dentro ali da bolha, da realidade do Benfica, muito bem, né, na Liga de Portugal, até mesmo recuperou alguns pontos, né? Mas da Champions League vem muito mal. Evidentemente enfrentou times aqui como o Newcastle e o Chelsea, mas é um jogo aqui até mesmo favorável aqui ao Benfica. Vejo o Benfica aqui não perdendo esse jogo, com dupla hipótese aqui do Benfica, uma chance dupla ao Benfica seria bastante interessante aqui, porque o Benfica ele não pode perder esse jogo. E é uma cotação que é até justa, razoável. O Leverkusen fora de casa, vamos ver quantas vitórias ele tem. Não tem nenhuma. Empatou duas e perdeu aqui, tomou um sarrafo do PSG, empatou do PSV e empatou aqui com o Copenhague. Então, eu vejo essa cotação legal aqui pro Benfica, principalmente o chance dupla aqui favorável ao Benfica. Bruges e Barcelona não vou fazer. Inter e Garait, isso vai depender das odds e eu vejo que a odd do Inter tá baixíssima. Então eu já descarto também, odd muito baixas, muito difícil de você analisar e todos os mercados aqui também, eles vão pro água abaixo, então é muito difícil de possibilitar outras entradas aqui nesse jogo. Nós temos o Manchester City e o Dortmund, que é uma cotação até justa e boa para a gente analisar, e o Newcastle e o Bilbao. O mercado ele até mesmo ele respeita que o time do Newcastle, apesar que o Newcastle aqui na Champions League, até mesmo na temporada, não é que não tem feito bons jogos, deixou de entregar resultados importantes, mas na Champions League ele tem feito uma boa campanha. E no Manchester City e Dortmund eu vejo um favoritismo aqui muito legal do City, evidentemente. Vai enfrentar o Dortmund, que vive uma boa temporada no alemão, mas o City aqui é um grande favorito, até mesmo vem aqui do empate do Mônaco fora de casa. E vai jogar dentro de casa aqui, que a vitória seria extremamente importante para o City, justamente por estar jogando dentro de casa e também por enfrentar o Dortmund aqui, mesmo sendo aquele time ali de prateleiras, né, não inferiores, mas ali não é o top 1, né, tá o Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City. Mas o Dortmund sempre vem chegando nas últimas finais aqui de Champions League. Então tem que pensar dessa maneira também. O Dortmund é um time grandioso dentro da Champions League. Então é um jogo difícil para o City, mas eu vejo aqui um favoritismo legítimo, justo para o Manchester City. Mas com uma cotação baixa que pode ser elevada durante o jogo, principalmente se o Manchester City ele começar ali de uma maneira mais agressiva. O City nessa temporada ele não vem começando de uma maneira tão agressiva assim. Ele está sendo mais vertical e efetivo, principalmente com o Haaland fazendo gols infiltrados. Então o Guardiola e o City ele mudou alguns caguetes ali em relação ao jogo. Não é aquele City com aquela posse de bola envolvente. É um City mais vertical, mais indo reto ao gol, sendo mais efetivo aqui aos jogos das competições nessa temporada. E no que essa aqui também vejo cotação justa, até mesmo porque o Bilbao não vem jogando nada nessa temporada, principalmente com a ausência dos irmãos Nico Williams. O Nico está
fazendo boa temporada aqui, bons jogos aqui na Champions League. Não é o Newcastle das últimas temporadas, principalmente das últimas, mas é uma cotação justa aqui para esse confronto. No mais é isso. Obrigado pela companhia, tamo junto, é nóis.